Bom dia, irmãos. Que Deus os abençoe nessa manhã, que a gente possa compartilhar uma porção da palavra do Senhor nessa manhã aqui. Que Deus fale aos nossos corações. O livro de Malaquias, a qual a revista propõe a nossa leitura, né? O livro de Malaquias, ele é o último livro do Velho Testamento. Obrigado. O livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento, não é mesmo? É um livro que Malaquias ele não informa de que tribo ele era, de que cidade ele era, só mostra a mensagem dele. Ele é um dos profetas após o exílio, né? Após o exílio babilônico, ele é um desses profetas, né? Ele está enquadrado nos profetas menores, não por causa da importância do seu livro, mas é por causa do tamanho do seu livro. Ele é considerado um profeta menor, né? Então ele traz sua profecia. As profecias de Malaquias é semelhante à dos outros também, né? Juízo de Deus, renovo de Deus, né? Ele sempre vai falar do cuidado de Deus, né? Juízo de Deus e o renovo de Deus. Semelhante a Zacarias, né? Sofonias, todo vai falar nessa mesma temática, na mesma temática. Vai falar da bênção de Deus, do cuidado de Deus, do juízo de Deus e do renovo de Deus. Ele vai falar nesse mesmo princípio, né? Por quê? Porque o povo estava entrando por um caminho que daria juízo para eles, né? Todo livro ele vai ter uma expressão muito usada aqui, é uma pergunta: em que? Em que nós fizemos isso? Em que nós falamos coisas que não deveríamos? Em que? Essa expressão é muito usada nesse livro. Se você ler o livro todo, você vai perceber sempre essa expressão sendo usada nesse livro, né? Ele diz essa expressão no primeiro capítulo, ele diz assim, capítulo 1, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Ele vai várias vezes usar essa expressão. Lá no capítulo 1, ainda no versículo 6, no finalzinho, vai dizer assim: vós dizeis, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. E vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que desprezamos-nos o teu nome? Então, várias vezes vão perguntar, em que te roubamos? Né? Ele vai usar muito essa expressão. O povo, num certo sentido, assim, fala assim, Senhor, mas onde nós estamos errando tanto assim? Dá impressão isso, né? Dá impressão que eles estão assim meio perdidos na colocação. Ele fala várias vezes essa expressão, né? E o interessante, irmãos, quando aqui ele vai falar sobre a abominação de Deus ao divórcio, a várias coisas, ao que fala, né? Ele vai falar de várias coisas sobre isso. Você sabe onde a igreja agarrou no ensinamento? Só que a igreja agarrou em que aqui? No dízimo. Todo mundo, a maioria, né? A maioria das igrejas agarrou no ensino do dízimo. Mas e nas outras ensinos sobre divórcio, sobre essas coisas? A igreja não tem tanto apego sobre isso, né? Você está entendendo? Então você vê que há um direcionamento nesse livro. Então, a maioria dos crentes, você cita sobre o dízimo, ele dita Malaquias 3:10. A maioria é bem ensinado sobre isso. Mas e as outras expressões em que? Em que te roubamos, né? O pessoal tem pleno conhecimento sobre essa expressão em que te roubamos.
né? Então, Malaquias ele traz uma mensagem mostrando para o povo que eles estavam caminhando cada vez mais distante do Senhor. Cada vez mais caminhando distante do Senhor. As suas ações, as suas palavras, as suas condutas estavam distanciando do Senhor. Distanciando do Senhor. Né? Porque o povo veio, quando voltou com Neemias e Esdras, o povo com um fervor extraordinário. Ele vai falar aqui, né? Deus vai falar aqui num versículo aqui, no versículo ele vai dizer assim: vocês não me ofertam mais com o mesmo empenho que fazia em outros tempos atrás. Isso, irmãos, traz para nós um ensino muito interessante. A gente sempre fala do primeiro amor, né? Às vezes nós deixa passar esse entusiasmo pelas coisas do Senhor. Porque o tempo passa e o tempo, às vezes, tira de nós o entusiasmo. Entusiasmo com o emprego que trabalhamos, com a profissão que exercemos, com o marido, com a esposa que nós temos. Vai nos tirando o entusiasmo. Mas nós não podemos caminhar segundo os nossos sentimentos, mas nós temos que caminhar segundo as nossas convicções. Nós temos que haver perseverança. Se há um princípio básico para o início da igreja, perseveravam. A perseverança nossa tem que ser em todo o segmento, principalmente no segmento espiritual, na devoção ao Senhor, no conhecimento do Senhor, na dedicação ao Senhor. Tem que haver perseverança, que às vezes o trabalho do Senhor, às vezes ele não é gratificante, mas ele é importante. Ele é importante. Às vezes não é gratificante, às vezes nós nos sentimos tão bem quando está em outro lugar. Às vezes a nossa presença na igreja não traz satisfação, como se nós estivéssemos em outro lugar. Mas tem que haver perseverança nesse sentido. Nós não podemos caminhar só naquilo que nos agrada. Só naquilo que nos agrada. O convite do Evangelho é esse, né? Esse é o convite do Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E eu digo sempre que negar os outros é muito fácil, mas negar para a gente é muito difícil. Mas o desafio é esse, irmãos. O desafio é esse. Né? O caminho do Senhor ele é estreito. O caminho do Senhor ele é estreito. Né? Ele não é largo. Ele não é espaçoso, mas ele é estreito, mas ele nos conduz à vida eterna. Né? Então, o profeta está trazendo aqui para o povo verdades que o povo estava caminhando num caminho de distanciamento do Senhor. Há vários questionamentos aqui. Eles questionam o Senhor em quem tu nos amar, né? Ele vai questionar sobre aqui também uma palavra muito interessante que a gente vai até abordar à noite. A nossa tema será assim. Olha só, quando ele diz aqui no capítulo 3, no versículo 13. 13 do capítulo 3 vai ser nosso tema para a noite. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E vós dizeis, inútil é servir a Deus. Olha a expressão que o povo diz aqui. Inútil é servir a Deus. Sabe por que é para a noite? Essa é a noite nós vamos abordar essa expressão. Inútil é servir a Deus. Olha só que ponto o ser humano consegue chegar, né? Inútil é servir a Deus. Mas vamos voltar à nossa lição. A nossa lição ela começa no versículo 12, né? E do capítulo 2, né? Esse versículo 12 aqui, o capítulo 2, ele termina aqui falando sobre a fidelidade conjugal, né?
ele fala sobre essa questão, os versículos anteriores, e Deus fala assim: eu fui testemunha do seu casamento. Fui testemunha. Olha só que interessante. Né? Fala dessa convicção. Na quinta-feira eu falei aqui sobre aquilo que nós, em relação ao casamento, a gente abordou alguma abordagem aqui sobre isso, né? Um salvo pelo Senhor, que caminha no caminho do Senhor, ele vai ter facilidade de cumprir os papéis dentro de um casamento. Quando ela propõe caminhar nos ensinos que o Senhor estabelece, vai haver facilidade de cumprir o seu papel. O homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa ser submissa em tudo ao seu marido. Quando há um entendimento e há a aplicação daquilo que o Senhor ensina para nós, né? Que está relatado no capítulo 3 de Colossenses. Se a gente lê o capítulo 3 de Colossenses, a gente vai poder entender o que o Senhor espera de cada um de nós. O resultado vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um servo melhor. Tudo vai haver uma melhoria quando nós trabalhamos nessa temática em nós. Então, aqui no versículo 12, do capítulo 13, capítulo 2, versículo 17, né? 17, irmãos. É capítulo 2, versículo 17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensai, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Isso aqui vai fazer parte da colocação que nós vamos fazer à noite, né? O povo questiona Deus, né? Os ruins é passado por bom diante de Deus. E o pessoal pergunta: onde está o Deus do juízo, né? Onde está o Deus do juízo? Meu Deus, a gente quer ver o fogo cair, a gente quer ver os outros, né? A gente não. A gente quer ver o outro se lascar, que Deus julgue ele, né? E a gente esquece que a gente é tão ruim quanto. A gente quer que o outro se lasque. Não, é isso, o fogo de Deus tem que punir, né? A gente fica nessa questão. Oi? Oi? Eu gostaria de voltar antes de você estar se casamento, a parte do dízimo. Qual a sua opinião sobre o dízimo para nós? Pois então, nós vamos. Eu estou com a palavra sobre isso aí. A gente vai tentar trazer uma luz disso aí, tentar um renovo. Trazer novo, mas é trazer um entendimento que nós temos, né? Você sabe que as casas de oração têm um entendimento, né? A essência da casa de oração tem um entendimento sobre isso. Você sabe, né? Às vezes nós não defendemos nossos princípios. Nós temos uns princípios, irmãos. Às vezes a gente não defende. E o dízimo faz parte de uns princípios nossos, né? Você vai ver um adventista, ele defende o sábado, né? Você vai ver as igrejas defendem os seus princípios. Às vezes nós esquecemos de defender alguns princípios, né? Nós temos uma colocação sobre o dízimo, muito interessante, né? Mas vamos caminhar, nós vamos chegar lá, Naí. Pode falar. É porque aqui na vida a conta não fecha. As pessoas que fizeram mal, muitas das vezes partem daqui sem receber a plena condenação em vida.
Então, por muitas vezes, né, essas pessoas comuns lá falavam esse tipo de coisa. As pessoas que fazem mal passam como se fossem bons perante os olhos do Senhor, porque nós não vemos ele sofrer. Não acontece nada. Por isso que tem a necessidade de juízos após a morte, após essa vida. O homem está ordenado a morrer apenas uma vez, e após isso o juízo. Né? Tanto para os crentes tem o tribunal de Cristo, quanto para o injusto também. E vão ter seu momento de julgamento, onde que o mal que eles fizeram em vida, que não receberam aqui, vão receber após essa vida, quando passar. Mas isso o ser humano não vê. Não vê. Essa palavra do mulher, né? Os termos de Asaf. Asaf era um que muitas vezes chegou a questionar a Deus. Senhor, por que os teus, os teus justos, né, os justos, sofrem tudo nessa vida e os maus estão ali gozando, prosperando, prosperando, isso acontece, principalmente hoje, pessoas reclamam. Eu vou nas 7 sexta-feira, eu pago a oferta, eu dou isso, mas minha vida não prospera. Eu cumpro com um propósito, eu jejuo, eu sobo no monte, eu faço isso, faço aquilo, faço tudo certinho, mas não vem o prêmio. Tem muita gente assim hoje, me decepcionado, porque cumpre todos os requisitos, né? Eu pago a oferta, eu pago tem umas coisas que eles falam, menina. Interessante, tem uma coisa que eles falam aí para arrancar dinheiro do povo. Eu faço tudo isso e a coisa não funciona. Eu não prospero. Minha família não está destroçada, né? Pessoas buscando Jesus, irmão, para solucionar problemas que Jesus não disse que ia solucionar. A palavra de Deus não faz promessa disso. Eu tenho uma expressão, uma palavra que eu falo aqui, muita gente às vezes nem concorda. Muitas vezes nem concorda quando eu digo que Deus não restaura casamento. Muita gente acha, soa pesado isso, né? Mas Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas, ela restaura casamento. Restaura comunhão. Restaura muita coisa. Mas quando pessoas restauradas. Né? Então, pessoas estão indo a Jesus, tentando solucionar problemas que muitas das vezes a gente mesmo cria. A gente mesmo cria os problemas. É como a Nair falou, às vezes nós sentimos prazer na queda do outro. Acontece isso, irmãos. Né? Eu tenho que me vigiar nisso, Nair. Eu tenho que me vigiar nisso. Né? Eu tenho que me policiar isso. Não estou aqui para vigiar. Nas nossas orações. Sim. Por quê? Eu tenho experiência disso. Eu estava passando por uma dificuldade, mas eu estava orando errado. Mesmo que o Senhor Deus estivesse com fé, Ele escutando, sabendo, Ele não ia resolver porque não era aquilo. Não é errado. Deixa eu mudar aqui o estilo. Com certeza. Depois que eu mudei o meu estilo de falar, não, resolveu. Mas é Eu isso aí. senti que resolveu. Nós Então, temos... até nas orações, nós temos que ter cuidado de falar tudo. Nós temos que ter um senso crítico em nós mesmos, né? Isso é importante, né? Nós temos que ter um senso crítico em nós mesmos, não é mesmo? Nós temos que ver que nós não somos tão bons assim, que nós não somos tão honestos, que nós não somos tão verdadeiros, que nós não somos tão santos, não é? A gente como ficar difícil, a gente acha que a gente se esforça tenta, mas a gente está na carne. Com certeza. É mais ou menos por aí, né? Então, eu não vou abordar esse versículo 17 com mais ênfase à noite, a gente vai tentar abordar isso, onde está o Deus do juízo. Eis que eu envio o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança a quem vos desejais.
Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? O último livro do Velho Testamento, Malaquias, ele vai ter um período mais ou menos de 400 anos. 400 anos sem haver o Senhor falar. Olha que coisa interessante. Havia templo, havia sacrifício, havia adoração, mas não havia palavra de Deus. Havia gente cultuando, havia o templo, havia paz no sentido assim, eles estavam na terra deles, mas não havia palavra de Deus. O Senhor ficou em silêncio e as coisas até o advento de Jesus Cristo. Ele vai encerrar esse livro falando sobre isso. Ele vai falar aqui no capítulo 4, no versículo 5, eis que envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus vai falar sobre isso. Ele vai falar assim, ó, Elias veio e vocês nem perceberam. Dá a entender, né? Segunda vinda de Jesus, segunda vinda. O interessante, irmãos, que Jesus ele vai vir para a igreja e para Israel. Diferente. As colocações que você vai perceber. Para a igreja, a vinda do Senhor será gloriosa, será magnífico, será... Né? Olha só a expressão que Paulo vai usar lá em Filipenses, quando ele fala em relação da vinda do Senhor. Ele vai falar assim, quando ele se manifestar, nós manifestaremos com ele em glória. Quando ele se manifestar, manifestaremos com ele em glória. Então a vida do Senhor será grandiosa, será satisfatória, será imensuravelmente bom. Tem palavras para expressar a vinda do Senhor para a igreja. Olha o que ele vai falar em Filipenses capítulo 3. Abre aí Filipenses capítulo 3. Eu acho que é 3 mesmo. Eu perdi a Bíblia, então estou meio perdido aqui. Eu preciso achar o livro. Versículo 20, ajuda, Adriano. 20 e 21, né? Pode ler, Adriano. Onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Você está entendendo? Então a vinda do Senhor para a igreja será fantástica. Ele vai transformar nossas dores em satisfação. Ele vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Agora para Israel não, irmãos. Para Israel o negócio vai ser duro. Vai ser terrível. Vai ser terrível a vinda do Senhor para Israel. No Antigo Testamento a gente encontra esse termo, o dia do Senhor, que fala que ele é terrível. Joel tem descrições muito boas dele. Em Joel 1,15 fala assim, ó, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Sempre na conotação ruim, entendeu? Nada de prazer, de beleza. Sempre uma visão ruim desse dia. No mesmo capítulo 2 fala assim, ó, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dias de trevas, né? Dias de trevas e de tristeza, dias de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalha sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual deste tempo antes nunca houve. Nunca depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Depois ainda no mesmo capítulo ele fala assim, ó, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, quem o poderá sofrer? Então o dia do Senhor que narra aqui, a gente consegue entender que
que é aquele momento final onde o Senhor vem em poder e grande glória para executar juízo sobre os ímpios. Então, aquelas pessoas vendo o Senhor vindo em poder e grande glória, todo olho verá, e eles percebendo que eles fizeram, que rejeitaram Ele e adoraram a besta, eles vão perceber, e esse dia vai ser terrível. Então, esse é o sentido. Mas para o remanescente judeu será liberto ali por ele. A igreja não vai estar mais aí, a gente já vai ter sido arrebatado. Então, por causa disso que nós entendemos, irmãos, e isso faz parte do entendimento das casas de oração, faz parte da nossa essência, que Jesus vem em duas vindas. Como é que ele vai estabelecer juízo e terrível, morte, coisas terríveis, e ao mesmo tempo nós seremos manifestados com ele em glória, nós seremos transformados, né? Você vê que é duas mensagens diferentes uma da outra, né? Você vê que a manifestação de Jesus para o povo de Israel, na sua segunda vinda, ele vai usar as expressões aqui, nesse capítulo que nós estamos lendo. Olha só, o versículo 2 do capítulo 3. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá suportar? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives e como o sabão dos lavadeiros. Fogo de ourives. Qual a função do fogo de ourives? É purificar o ouro. Uma purificação dolorosa. Purificação com fogo. Uma purificação dolorosa. Uma roupa para ficar limpa, ela apanha para caramba, já percebeu? Ela apanha muito. Mas para sujar não precisa fazer muita força, precisa? Precisa fazer muita força para sujar a roupa? A gente era pequeno, antigamente era muito difícil lavar roupa, né? Era mais complicado de ir buscar água na água da cacimba, né? Aí que a gente fazia, a gente botava a camisa do lado do avesso para facilitar, né? Para chegar em casa, não tá tão. Aí você chega em casa, virava para o lado normal de novo, chegava mais ou menos limpo. Diga. Diga, Vandana. Eu vou de criança. Bobeira não. Necessário. Tá. A vida do Senhor Jesus. A igreja vai subir. Mas isso, devido à preciosidade, ao poder do Senhor, isso aí não ocorre num abrir e fechar de olhos se nós subimos. E o terrível dia será para essas pessoas que não têm Cristo. Mas eu vejo que é no meu momento, eu estou entendendo isso. É porque, eu queria saber, não pode ser em todo momento. Porque o arrebatamento da igreja vai desencadear a ira do Senhor. Vai desencadear todo o processo, vai desencadear todo o processo dos 7 anos de tribulação. O arrebatamento é o início da grande tribulação. É o que a gente entende através do estudo do plano divino. O arrebatamento do Senhor é o que vai liberar todo o sistema aqui, vai liberar Satanás para agir de forma contundente, né? Não vai haver a presença da igreja mais nesse mundo. Que mantém o equilíbrio das coisas aqui é a presença da igreja. É o Espírito Santo na igreja, que mantém o equilíbrio, até que do meio seja tirado e seja revelado o iníquo. Então, a presença da igreja que traz o Espírito Santo para a terra é que mantém as coisas mais ou menos, não desencadeia, dá um equilíbrio. Ele percebe o equilíbrio. Quanto tempo durou a primeira vinda do Senhor? Durou 33 anos. A segunda vinda vai durar 7 anos, entendeu? São constituídos por etapas. O arrebatamento e a segunda vinda em si que a gente fala, são consideradas a segunda vinda do Senhor. Dura 7 anos. Aí, em 2 Tessalonicenses 2, ele vai dar luz a isso. 2 Tessalonicenses 2, ele fala assim, ó,
que não vos deixem abalar facilmente em vossa mente, nem vos perturbeis, seja por espírito, seja por palavra, seja por carta, como se já procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Pessoas estavam perturbadas, pensando que já tinha chegado o dia do Senhor, esse dia terrível do Senhor, escrito aí. Aí ele fala assim, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então fala que o dia do Senhor, ele não vem antes que apareça o anticristo. Ele só vai aparecer, só vai vir depois do anticristo. Aí que você vai juntar as peças com Daniel, que vai falar que quando o Senhor vir, o filho do homem vir sobre as nuvens, ele destruirá com o poder da sua boca o anticristo. Entendeu? Então, todas as coisas vão ligando. A segunda vinda, ela dura 7 anos. Começa com o arrebatamento da igreja, né? Aí depois, ao decorrer daqueles 7 anos, vem o período de paz. Depois, na metade da semana, vem a grande tribulação em si, aonde o juízo de Deus vai ser derramado. Você vê ali as taças, né? As 7 taças, que são os juízos mais agudos, né? E depois a segunda vida em si é o dia terrível. É o dia terrível, a igreja já vai estar vindo com o Senhor. Então ali é o dia terrível, porque toda a terra, né, fala assim, quem suportará aquele dia? Quem aguentará ver aquela glória? Todo olho verá, né? Então aquela questão do abrir, fechar e abrir dos olhos, será no piscar dos olhos, não vai ser nesse segundo dia, não vai ser na segunda vinda. Não vai ser no dia terrível, vai ser no arrebatamento, vai ser na transformação. Então, esses eventos eles estão separados. Se a gente tentar harmonizar eles no evento só, as coisas não dão certo, não bate. Entendeu, né? Então, o arrebatamento... O dia terrível do Senhor é depois da grande tribulação. Isso. Ele é reinar, esse que vai ser o dia terrível. Agora, o dia do arrebatamento da igreja, ninguém vai ver. Só a igreja vai... Nós vamos ser arrebatados, ninguém vai ver. Seremos transformados. E depois da grande tribulação, né, depois que vem o fim, que Deus vai vir com poder e grande glória. Né? É isso aí. Só frisar. É isso. Só frisar essa questão, até o Guilherme frisou aí, né? Que a segunda vinda de Cristo não é para arrebatar a igreja, porque quando ele vier arrebatar, ele não vem na terra. Ele só vem nas nuvens. Então ele não vem. Então, a segunda vinda é quando ele vem na terra para arrebatar. Isso. É 2 etapas, né? Então ele é um completar, né? Então isso aí, entendeu, Naí? Então, o arrebatamento da igreja que vai desencadear tudo. Porque, sabe, Levi, só me concluindo agora. Então, o que vai acontecer? Olha como é que vai desencadear. É lógica. Você imagina 200, quantos crentes tem no mundo? Vamos ver, 200 milhões? Tem mais de 7 bilhões, vamos botar 1 bilhão de crentes. Sumir 1 bilhão de pessoas instantaneamente. Vai se criar um caos. Então vai ter que haver uma estrutura para organizar isso. Aí Satanás vai entrar dando sabedoria aos homens, que vai ter o poder, né, para poder organizar isso aí. Eles vão organizar de uma forma tão legal que a pessoa vai adorar ele. Adoração, só para concluir, vou passar a palavra para você. Adoração é algo, gente, você não adora ninguém com revólver na cabeça. Você não adora ninguém por medo. Você adora alguém por reconhecer a grandiosidade daquele a quem você adora. Você não adora alguém porque está com medo daquele alguém. Né? Você pode respeitar. O medo pode trazer até respeito. Agora, adoração não. Adoração é outra coisa. Então, a organização vai ser tão perfeita que as pessoas vão adorar aquele que estiver organizando. Pode falar, Israel. O arrebatamento da igreja vai retirar os salvos. Sim. Então, subentende que existe uma divisão. E os não salvos? Morrerão também? Vão ficar aí. Eles vão passar por baixo do juízo, pode se converter através do evangelho do reino. Os 144 mil que vai pregar o evangelho. Então vai ser um período muito difícil, né? Os 3 anos e meio. Aí quem perseverar até o fim será salvo. Então vai haver uma perseverança. Se não perseverar, não vai. Deixa eu ler primeiro, que ele pediu primeiro. Deixa eu ler rapidinho. Respondendo a pergunta da nossa irmã Naíra, que está dizendo o seguinte: e digo isso, que o que semeia pouco
também pouco ceifará. E o que semeia com abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. É isso aí. Falando sobre a questão do dízimo, né? Mas nós vamos abordar esse tema mais detalhe. Para dar mais uma luz, a segunda carta Tessalonicenses ela é mais esclarecedora a respeito desse assunto. Na continuação aí, ele vai, eu li da 2 Tessalonicenses 2, ele vai falando, ele falou que o dia de Cristo ele não vem antes que se manifeste o homem do pecado, o anticristo, né? E na continuação, ele fala aqui, ó, aí que ele vai fazer, ó. Não vos lembrais que essas coisas já vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vou saber o que o detém. Vocês sabem, ele falando com o Tessalonicenses, né? Mas ele não deixa claro que é o Espírito Santo, mas a gente interpreta dessa forma, né? Para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, né? Então isso aí a gente entende sendo a igreja, porque o Espírito Santo na grande tribulação ele vai estar aqui, ele é onipresente, as pessoas vão estar se convertendo, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, ele vai estar na terra ainda, não habitando hoje igual habita dentro, né? Mas exteriormente. Então será revelado o iníquo, né? Depois que do meio seja tirado, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então o Senhor desfará ele pelo poder da sua boca e pelo poder da sua vinda ele será destruído. Então aqui a gente vai ligando, né? O anticristo precisa ser revelado para depois vir a completar o dia terrível do Senhor, a vinda do Senhor, né? Então a gente já não vai estar aqui mais. Pode falar, vai. Rapidinho, você vai precisar falar rapidinho, ele pediu a oportunidade. Não, é só que acho que foi o ensino do irmão José Chá, que quem ouviu o Evangelho agora, no período da graça, não vai ter oportunidade na Operação do erro, vai crer mentira. Porque vamos supor, a igreja só. Aí fica aqui, Pessoas viram e o não Evangelho, aí não vai ter mais chance na grande situação. Os judeus, né? Sim, é um entendimento disso aí também. Vai, Clarinha. No final da grande tribulação, está lá em Mateus 5. Ele diz: separa os bodes das ovelhas. Sim. Tem muita gente que acha que está lá. Tem gente que, eu sou ovelha, né? Tem nada a Ovelhas ver. são aqueles que se converteram. É. Bodes são aqueles que vão para fé. É isso aí. É isso aí. Nessa temática aí, sobre aqueles que hão de crer, né, depois, durante o tempo da grande tribulação, então compreende-se então nações que não chegaram a ouvir em si uma pregação. Um entendimento. Foi mencionado aí até, porque a Bíblia diz que serão mais os filhos da viúva do que os filhos da casada. Então, a casada, no período que nós vivemos, é o período da graça, em que a igreja está aqui. Agora, o da viúva, a grande tribulação. A igreja já não vai estar aqui. E a Bíblia diz que serão mais os filhos da viúva do que os da casada. Então, só esse entendimento que a gente entende a leitura da palavra de Deus. É como a Marina expressou ali, né? O Evangelho do Reino será pregado a toda criatura. Esse Evangelho da Graça, ele não tem essa obrigação. Isso. Ainda que Deus queira que todos se salvem. Mas, felizmente, O Evangelho do Reino é que vai ser pregado a toda. para alcançar todo mundo, né? Então, irmãos, a gente vê aqui que a vinda do Senhor para Israel será um momento vai ser para eles, vai ser complicado, porque eles, é como o ouro, né? Sendo tratado purificado, né? Lavado como as roupas lavadas pela lavadeira, né? Eu gosto sempre de usar essa colocação, o quanto a roupa ela apanha para ficar limpa, né? Ela não, para sujar é muito fácil, sujar você não precisa fazer muita força. Agora, para lavar, ela tem que apanhar muito, né? Aí tem gente que gosta do tanquinho, que o tanquinho bate mais, né?
A roupa sofre mais ainda que o tanquinho, né? Na mão era mais tranquilo, né? Você não lembra que antigamente tinha uma tábua de batia roupa? Vocês são dessa época, não, né? Ah, que não, que é isso? É. Oi? É mesmo, hein? Ah, tinha máquina lavada não, só? Batia, né? Tanque de cimento, né? Então, para você ver, porque é uma metáfora, irmãos, para que todos possam entender. Os mais novos não sabem. A Sara não sabe o que é isso. Né? O Guilherme não sabe. Uma LED com esfregar, né? Na pedra, na pedra, batia mesmo para ficar limpo. Você está entendendo a metáfora? Então, é a metáfora que a gente possa entender que a vinda do Senhor para Israel vai trazer purificação. E a purificação dói. A santificação, por causa que, quando ela faz uma alusão da santificação, a santificação não é um caminho de prazer. Não é, irmãos. Não acha que não é, não. Né? A gente que quer caminhar no caminho de santificação, você tem que negar a gente mesmo. Quando fala negar a gente mesmo, a gente às vezes não entende a profundidade disso. Né? A gente entende a profundidade do que é negar a gente mesmo. Não é mesmo? Então, é isso que ele vai falar aqui. Lavar a roupa, purificar o ouro. Né? Então, é isso que o Senhor, quando manifestar, é interessante, o resultado disso vai ser extraordinário. Versículo 4 do capítulo 3. E assentar-se-á como derretedor... Não, no versículo 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos. Agradável ao Senhor, que a oferta continuava, o ritual continuava, o templo de pé, tudo certinho, mas o coração dele estava distante do Senhor. A oferta estava meramente um ritual, não um entendimento real daquilo que o Senhor é por cada um de nós. Então ele vai usar essa expressão, o Senhor como nos dias antigos, como os primeiros anos, né? É o nosso primeiro amor, não é mesmo? Por que passou? Nós continuamos os mesmos, o Senhor continua o mesmo, e às vezes a gente que mudou o foco, não é mesmo? Por causa disso, a perseverança, ela vem antes, lá no livro de Atos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Perseveravam. Perseverança, eu disse aqui semana passada, quinta-feira, perseverança não é algo que eu faço que me dá prazer, mas é algo que eu faço que eu tenho que ser feito. Isso é perseverança. Diga. Como é que a Bíblia completa, né, que você comentou aí sobre eles voltarão a trazer ofertas agradáveis ao Senhor. Né? Aí lá em Jeremias 31, quando fala da nova aliança, ele mostra o porquê que vai ser agradável. Por que estava acontecendo? Ele estava agradando de forma externa, mas seu coração estava desagradando a Deus. Mas agora aqui em Jeremias, ele fala também, complementando, né? Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, depois do dia do Senhor, virá então o Senhor fazendo um novo concerto, durante o milênio, onde acontecerá essas coisas, onde o povo de Israel voltará a agradar o Senhor de todo o seu coração. Por quê? Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então aí ele complementa. Todos os profetas menores, eles vão falando sobre isso que você falou. Traz primeiro a condenação, o juízo porque ele estava vivendo rebelde, depois ele traz o renovo, falando sobre essa esperança que depois do dia terrível do Senhor, durante o milênio, voltaria o povo de Israel, seria revitalizado espiritualmente para agradar o Senhor de interesse do coração. Só para dando sequência aqui, então, aí ele vai falar aqui a partir do versículo 6, ele vai falar sobre a questão do dízimo, que a gente, a Dana aí deu uma palavra para nós aqui. Versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Aqui ele está trazendo a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, irmãos. Nós não somos tão bons assim
para termos aquilo que nós temos e ser aquilo que nós somos. Nós não somos tão bons assim por estar fazendo aniversário o ano que nós estamos comemorando. Né? Você não é tão bom para fazer 80 anos, 70 anos, 50 anos. Né? Não é tão bom. Outras pessoas que tiveram uma vida mais dedicada do que você fisicamente, não conseguiram. Não conseguiram. Espiritual também. Né? A longevidade nossa não é o fato que nós somos melhor do que as pessoas, mas é a misericórdia do Senhor. Não, você chegou a essa idade, não é porque você deixou de beber Coca-Cola. Eu deixei de beber Coca-Cola, não fumei, não bebi. Misericórdia do Senhor, irmãos. Isso é tudo misericórdia do Senhor. Se nós vivemos a cada dia, misericórdia do Senhor. Né? Passa dia, né? Então nós temos benefício. É isso aí, não tem benefício. Da parte de Deus e são chamados antes. Chamado antes. A conta de Deus não é de acordo com a nossa conta. Aí, entendeu? Você pode viver a vida que você quiser viver. A misericórdia do Senhor é que garante. Ela é que garante. Não é mesmo? Então, é que eu digo para as pessoas, às vezes a gente fica com medo de... A gente tem que ter a vida equilibrada. O equilíbrio, ele é importante. O equilíbrio é importante, né? O equilíbrio é importante. Aquilo que nós comemos e bebemos, irmãos, às vezes, se o castigo viesse na hora, a gente não usaria, mas não vem na hora. Às vezes você toma cada coisa, come cada coisa, não deveria comer, o castigo não vem na hora, né, Sara? Vem depois, né, Sara? Na hora não vem, né? Come aquele lanchão com o corpo de rejeitar na hora. Não rejeita. Você toma aquele copão de Coca-Cola, um negócio... Você toma aquele copão de leite de caixinha, né? Se o corpo reconhecesse todos os venenos que tinha ali, jogava para fora na hora. Mas te bebe tão bom gelado, né? Leite de caixinha gelado, que coisa. Mas é a mesma coisa, irmãos. Você imagina se toda vez que nós pecássemos, o Senhor corrigisse na hora. Você pensou, o castigo viesse, o chicote descendo. Não, é a misericórdia do Senhor, irmãos, que a gente consegue tomar um veneno e ainda ficar satisfeito. Você toma lá um copão de leite de caixinha, né, e fica lá satisfeito. Toma aquele copão de chocolate, né, aquele chocolate vem na caixinha. O cara que trabalha nesses movimentos, eles não tomam esse chocolate. Porque aquele chocolate, não sei se você sabe, é o soro do queijo. Quem já fez queijo aqui sabe, morou na roça, né? Né, Dudu? Você já viu como é que faz queijo? Sabe como é que faz, não? Não sabe, Dudu? Poxa vida. Mas lá é planta café, né? Só café. Você faz o queijo, só aquele soro. Sabe o que eles colocam ali? Um chocolatado, açúcar, e vende para o povo. Sabe o que fazia na cooperativa? Sabe o que eles faziam com aquilo? Vocês lembram? Quem lembra aqui? Tatá de porco, né? O soro é para tratar de porco. Hoje é vendido no supermercado. A gente bebe aquilo, né? Fica na alegria, satisfação. Você dá aquilo para a criança, mas sai na alegria. Está na alegria, né? Está vendo? Então é isso. Sabe por quê? Misericórdia do Senhor. Permite, o cara toma uma dose de cachaça, eu tô ruim, gente. Quem já tomou aqui sabe. Uma vez eu inventei de tomar uma, mas que desceu errado. Nunca mais, graças a Deus. Né? Misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor que permite que as coisas não aconteçam na nossa vida. E a gente às vezes acha que, não, é porque eu sou mais santo, porque eu sou... Diga. Até o nome já é ruim, né? Tem bicarbonato, gostoso? É gostoso. Tem bicarbonato no meio. Deve ser É a mesmo. composição dele. Deve ser mesmo. Olha que é gostoso. Só o nome já é cappuccino, né? Assim meio.
Nome pejorativo. Seu caputino, né? Dá para xingar os outros, seu caputino. Mas é isso aí, irmão. Vamos dar sequência aqui, então. Então, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Eles perguntam, a mesma pergunta, em que havemos de tornar, Senhor? Nós estamos sacrificando, nós estamos levando, nós estamos fazendo isso, né? É aquele jovem rico tentando se justificar diante de Jesus Cristo. Não, tudo isso eu faço. Tudo isso eu faço isso, tudo isso eu faço. É aquele fariseu, né? Eu não sou como os demais homens. Eu não sou como os demais homens. Eu não sou como esse aí, ó. Eu dou meu dízimo, pago. Essa era a expressão que eles estão dizendo. Em que devemos tornar, né? Para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? A pergunta é feita. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Gente, nós temos que entender que o dízimo, ele fazia parte de uma ordenança da lei. Serviço do templo, tribo de Levi. É uma lógica, irmão. Havia uma lógica. Era 12 nações. Era 12 tribos. O salário é o salário daquele que cuidava do templo. Era o salário daquela tribo. Só que fazia parte de toda a lei, guardar o sábado, circuncisão, todo esse rito fazia parte da mesma cartilha. O dízimo tinha uma lógica extraordinária. Né? Era para haver mantimento na casa do Senhor, porque a tribo de Levi dependia desse mantimento. Né? Quando vem o Cristo, ele vai abolir toda a lei, essa lei cerimonial. Isso fazia parte da lei cerimonial. Lei cerimonial e lei moral. Nós temos que separar isso. Se a gente não separar isso, a gente vai ter dificuldade. O que é a lei moral, a lei cerimonial? É tudo que envolvia o cerimonialismo. Sacrifício, sacerdote, dízimo, guarda de festa. Era lei cerimonial. Você não vai ver hoje mais, quando Cristo, quando aquela expressão assim, ele cumpriu a lei, ele não cumpriu a lei no fato de fazer aquilo que a lei determinava. Ele cumpriu no fato de completar. Completou. Não tem mais. Você está entendendo o que é cumprir a lei? Ele cumpriu a lei nesse sentido de completar. Completou. Não existe mais. Completou. Por quê? Porque todo o sacrifício da lei, as festas, as luas novas, tudo trazia a alusão de Jesus. Era a alusão de tudo, direcionava. Quando ele veio, acabou, não precisa mais. Não precisa mais. Agora, a lei moral, ela continua em ação. A lei moral, ela caminha no ser humano, a lei moral. O que é lei moral? É aquilo que a Bíblia vai determinar. Não matarás, não furtarás, são tudo lei moral. Isso não fazia lei da cerimonialismo. Entendeu? Então o dízimo fazia parte da lei moral. Para a igreja é aquilo que Paulo vai ensinar na carta aos Coríntios, onde Levi leu. Ali está o ensino para a igreja. Cada um contribua segundo propôs no seu coração e segundo a sua prosperidade. Aquele que semear pouco, pouco ceifará. Então ele fala de prosperidade. Agora nós temos que entender, irmãos, que a nossa liberalidade em relação ao dinheiro, em relação à oferta, até o dízimo que você propõe, você pode propor no seu coração. Eu proponho no meu coração dar o dízimo de tudo que eu tenho. Você pode propor no seu coração. E Deus vai te prosperar para que você cumpra.
Deus vai prosperar para que você cumpra. Não é mesmo? Então, às vezes, nós temos dificuldade de falar em doação, mas é importante a gente saber disso. O Senhor, Ele agrada daquele que dá com liberalidade. Voluntário. Voluntário. Tranquilamente. Não pode partir de mim, da igreja, como igreja, uma exigência desse dízimo. Não pode partir da organização da igreja, deu seu dízimo? Não. Deu seu dízimo? Deu. Não pode partir disso. Pode partir de cada um. Eu proponho no meu coração dar o dízimo ao Senhor. E o Senhor vai fazer. E o Senhor, olha só que interessante. O Senhor vai dar condição para que você possa cumprir. Porque todo dinheiro que nós ganhamos é o Senhor que proporciona. Se você é aposentado, sabe por que você aposentou? Porque a misericórdia do Senhor se renovou a cada dia para que você pudesse aposentar e pudesse receber o seu salário. O trabalho que você faz não é porque você tem habilidade que eu consigo. É a misericórdia do Senhor, é o cuidado do Senhor que te envia pessoas precisando do seu serviço. Não é? O Senhor é que repõe. Às vezes nós julgamos assim, vai me fazer falta. Vai nada. Você pode ficar tranquilo. O Senhor vai te abençoar nesse sentido. Nós podemos trocar as palavras, trazer todos os recursos à casa do Senhor, para que minha casa não falte, né? Os recursos para os missionários, né? Para a evangelização, para a igreja fazer a missão dela. Né? Mas eu não posso colocar uma lei, eu não posso, como igreja, colocar uma lei sobre os irmãos sobre essa questão. Eu não posso botar uma lei nisso. Você tem que trazer. Você deve trazer. Né? Nós devemos. Porque Paulo, na carta aos Coríntios, vai falar assim, é um propôs. Né? Cada um propõe no seu coração segundo a sua prosperidade. Propõe, irmão. Tem que haver um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Gente, eu tenho um propósito, eu vou assumir um propósito de contribuição. O Senhor vai te dar recurso para que você possa cumprir com esse propósito. Você pode ficar tranquilo, mas tem que haver um propósito, irmãos. Se não haver propósito, não vai haver iniciativa. Tem que haver esse entendimento, como o Israel está dizendo, esse entendimento. Para manutenção, precisa de recurso. Para que a igreja possa avançar, precisa de recurso. E o recurso vem de onde? Vem do meu bolso, vem do seu bolso. Pode falar, irmão. Com Deus. Por quê? Ele depois que fala, ele diz, olha, faça isso, eu abro a porta, janelas do céu, e vou derramar a bênção. Não, nós não devemos fazer isso. É o que você está falando, é de acordo com o que você propor. Agora, nós temos que ter também a disponibilidade, desejo, porque uma igreja precisa muito do dinheiro. Com certeza. Nós precisamos do dinheiro. É para comprar cesta básica, é para fazer isso, é dar remédio, fazer tudo bem. Mas nós vemos também que está debaixo da lei. Não é isso? É a lei que fala sobre o dízimo. Mas lá antes da lei, Abraão foi uma ação voluntária, não foi uma ação imposta. Não foi uma ação imposta, foi uma ação voluntária dele em relação àquilo. Foi uma ação voluntária. Ele nunca mais fez isso. Foi uma ação voluntária diante de algo grandioso que ele teve. Ele dos esforços, isso aí. Da conquista. Você vai ver a história, você vai ver. É isso aí. Entendeu, Naí? Se você ler a história, porque às vezes a gente pega, mas Abraão deu disso. Às vezes a gente pega mensagens soltas, entendeu? Sim. Não, estou entendendo.
Uhum. 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 Porque associou isso. Associou. Só vamos concluir, já tá, irmão. Falta um minutinho, vamos concluir. Associou isso. Tem pessoas que viram e pastor, e eu não vou na igreja, mas eu dou meu dízimo todo dia, todo mês. Aí faz um valor nenhum. Espiritualmente, valor nenhum. Espiritualmente, valor nenhum. É como se fosse uma superstição. O dízimo criou essa superstição, porque o livro de Malaquias, ele só agarrou esse dízimo, mas tem muita coisa ali que a igreja faz e negligencia o livro de Malaquias. Por quê? Porque está em interesse. E o interessante, irmão, é que eu diga aqui, o dízimo, ele não pode ser imposto, ele pode ser proposto. Você pode propor no seu coração, vou dar 20%, 10%, 5%, não vou dar nada. Tem problema. Tem problema. Entendeu? Deus não precisa do meu dinheiro. Agora saiba que a nossa prosperidade ela tem que servir para minha vida e também para que eu possa abençoar outros. Então nós temos que ter essa consciência, né? Com certeza. É que eu falo que as pessoas, às vezes, a gente faz o almoço, que a pessoa, tu não trouxe, não, rapaz, o movimento aqui, a finalidade não é trazer, é vir. Não é o dízimo é isso. O importante não é o dízimo, é você, é o meu coração, é a minha intenção. Né? Agora, gente, eu tenho sempre falo essa palavra, o Senhor, Ele vai abençoar. Ele abençoa aquele que tem propósito com a sua obra. Ele vai abençoar. Agora, o Senhor é que nos dá recurso. Né? Pode ficar tranquilo, se você propôs, não se preocupe. Não vai Quando nós fazemos a conta assim, isso vai me fazer falta. Não vai fazer falta. Você pode ficar tranquilo que o Senhor repõe. Né? Então, tem que haver esse interesse de propor no seu coração. E não se preocupe. Eu conheço pessoas, irmãos, que você não sabe como é que é dízimo para eles. É a coisa mais sagrada que tem é dízimo. Sabe por quê? Por causa do terrorismo religioso que é imposto sobre as pessoas. O devorador vai arrebentar a sua vida se você não der o dízimo. É um terrorismo religioso, irmãos. A Bíblia, o Senhor nos convida à liberdade, não de novo debaixo de jugo. Nós não podemos trazer jugo para as pessoas, é mais o jugo do dízimo. Vos libertará. Né? Você vai ver todas as denominações que têm controle, ela tem uma frequência maior, tem controle. Como nós pregamos a liberdade, às vezes nós ficamos assim meio. Foi não. Então é isso. Então, irmãos, que cada um contribua segundo propõe no seu coração e saber que o Senhor, Ele retribui aquele que dá com alegria. Se você propôs dar o dízimo no seu coração, sinta-se à vontade, Deus te abençoe. Se você não propôs nada, que a bênção do Senhor continue sobre sua vida. Né? Pode ter certeza disso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.